Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós voltamos aqui através das redes sociais, especialmente no nosso canal no YouTube, para o nosso estudo da Escola Dominical. E o texto da Escritura que nós vamos usar hoje encontra-se no Salmo de número 127, verso 3. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus aí no Salmo 127, verso 3. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura dessa porção da palavra de Deus. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Vamos fazer uma oração e nós iniciaremos então o nosso estudo nesta manhã. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor e Supremo Pastor, é por ele, por seu sacrifício perfeito, eterno, suficiente, por sua mediação, por sua intercessão, por seus méritos, que nos achegamos a Ti, para Te pedir que nos instrua nesta manhã, neste estudo, e ajude-nos a compreender a Tua vontade de forma especial na criação dos nossos filhos. Que em tudo, Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, criação de filhos nunca foi uma tarefa simplista. À proporção que o tempo passa, as coisas vão se complicando. Parece que à proporção que os anos vão se passando, as dificuldades vão se avolumando. Nós poderíamos, nesse período de isolamento, juntar todas as dificuldades que nós já tínhamos nesse período da história da humanidade e percebermos agora com os nossos meninos dentro de casa, na administração dos conflitos e na educação deles, o quanto é difícil a criação de filhos. Nosso objetivo nesse estudo é falar sobre a criação dos filhos na era chamada pós-moderna. E eu quero lembrar para você, inicialmente, acerca da lei da causa e do efeito. A lei da causa e efeito, ela é também conhecida como a lei do plantio e da colheita. A causa é o plantio e o efeito natural é a colheita. Então, parte significativa da sociedade brasileira colhe hoje, do ponto de vista da criação dos filhos, o que foi plantado há algum tempo atrás. E muitos têm falado sobre pós-modernidade, contudo, nem sempre se associa a influência exercida por essa ideologia no comportamento humano. E o nosso objetivo nesse estudo de escola dominical é exatamente discorrer sobre isso. E, inicialmente, nós precisamos definir o que é pós-modernismo. O pós-modernismo, meu querido irmão, pode ser definido pelo estilo de vida que acompanha os que a ele se entregam. Poderíamos dizer que a ideia do pós-modernismo está associada a doar-se ao presente e ao prazer, ao consumo e ao próprio individualismo. Alguém já afirmou que a proposta do pensamento pós-moderno é de desreferencialização do real e dessubstancialização do sujeito. Então veja que é uma coisa extremamente complexa, porque o objetivo desse pensamento e desta era é desconstruir os absolutos, aquilo que é concreto. Daí a definição da pós-modernidade como a chamada era líquida. E a era líquida nós poderíamos dizer que é uma era entrópica. E a entropia é um termo importante para o pós-moderno. É a medida da quantidade de desordem de um sistema. Na forma se dá por meio da destruição do romance e no conteúdo é a destruição do mundo de valores. Você já pode perceber que não é fácil a criação
de meninos nesse ambiente em que nós estamos vivendo, um ambiente entrópico, um ambiente pós-moderno, onde se busca desconstruir os pilares, aquilo que é concreto, e fazer de tudo subjetivo, superficial. Então, nós precisamos de compreender que o pós-moderno é uma miscigenação de muitas coisas e é composto de diversos paradoxos. Falar de pós-modernidade, meu irmão, é falar de tudo e não conseguir falar de nada ao mesmo tempo. Por quê? Porque o ambiente pós-moderno é pura ilusão. Nós precisamos conhecê-lo para poder resistir à sua ideologia e aquilo que vem contra nós, nós que cremos em verdades concretas e absolutas. Então, inicialmente, é importante percebermos que a banalização dos pilares sociais, preconizado pelo pensamento pós-moderno, tem o seu gênesis entre os anos de 50 e 70 do século passado e caracteriza-se por algumas coisas. Primeiro, esta banalização dos pilares sociais está estruturada numa ideia de anti-intelectualidade. Ela também é centrada em uma outra ideia de anti-humanismo. Nós já falamos aqui, o pensamento pós-moderno e a sua ideia de banalizar os pilares sociais também tem uma relação com a superficialidade e, por fim, a efemeridade. Então, é importante nós compreendermos que o pensamento pós-moderno, ele tem forte influência em algumas áreas da sociedade e, a partir dessa influência nessas áreas, que as coisas passaram a sofrer as mudanças, de tal forma que nós que somos de meia idade nos encontramos estupefatos com tanta mudança e com mudanças tão radicais. E nós ficamos objetivamente procurando responder às questões como, por exemplo, o que foi que aconteceu? Então, a primeira coisa que você deve compreender é que o pensamento pós-moderno ele influenciou muito as artes. A fúria do pensamento pós-moderno, meu querido irmão, foi devastador. E até mesmo as artes sofreram consequências terríveis. Por exemplo, a arte pós-moderna, ela pode ser definida como irracional, ela pode ser definida como emotiva, ela é chamada por aqueles que têm afinidade com a arte concreta de anti-arte. Ela sai dos museus e é lançada na rua com uma outra linguagem de fácil assimilação para o público e do valor artístico à banalidade cotidiana. Não é que a arte abstrata não tem um valor, é que tem muita coisa hoje que é definida como arte e que nós ficamos procurando onde é que há arte nisso. Então isso é o produto da influência do pensamento pós-moderno. Mas ele não influenciou apenas a arte. O pensamento pós-moderno também influenciou a filosofia. E o pós-modernismo chegou à filosofia em meados dos anos 60 do século passado, com a proposta de desconstrução do discurso filosófico ocidental. E desconstruir para os pós-modernos, falar o não dito. O pós-modernismo está associado à decadência das grandes ideias, dos grandes valores e das instituições ocidentais, como Deus, verdade e a própria família. Daí você começa a compreender onde é que reside a dificuldade, por exemplo, para você instruir os seus filhos. E por que é que eles resistem tanto àquilo que é concreto, àquilo que é absoluto? É porque eles estão pautados numa agenda de pós-modernismo, que está amparado pela ideia de que tudo é fluido.
e de que tudo é subjetivo. O que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Então, quando você fala sobre o concreto, sobre aquilo que é absoluto para o seu filho, na criação dele, logo ele cria resistência, porque ele nasceu já sobre essa influência do pensamento pós-moderno. Mas veja, o pensamento pós-moderno influenciou a arte, influenciou a filosofia, mas ele influenciou também o consumo. Historicamente, meu irmão, nos anos 80, o pós-modernismo chegou até as massas, inaugurando ali um novo estilo de vida permeado basicamente pelo espírito consumista, narcisista e hedonista. Nessa filosofia, não há a opção para não consumir, pois o apelo ao novo é constante. As instituições, ideologias, concepções políticas, por exemplo, já não orientam o comportamento de muitas pessoas, já que dentro desse ambiente fluido, onde há um conflito entre aquilo que é absoluto e concreto e aquilo que é relativo, há um apelo a que se consuma, e que se consuma de forma desmedida. Na realidade, a felicidade na pós-modernidade, ela também está associada à capacidade que cada pessoa tem de consumir de maneira desregrada. Então perceba que há uma influência também, e é por isso muitas vezes que você, enquanto pai, é desafiado pelo seu filho a satisfazer os seus anseios e desejos, dando para ele aquilo que ele acha que ele deve, que ele pode ter. E isso é influência do pensamento pós-moderno. Mas há um outro aspecto, talvez esse seja o mais radical no pensamento pós-moderno, e isso nos traz agora algumas características do seu pensamento. E a primeira característica é exatamente a aversão à verdade. O pensamento pós-moderno, meu irmão, tem como centralidade refutar tudo que possa se definir como verdade. Na realidade, na esfera da pós-modernidade, o que é verdade para um pode não ser verdade para o outro. Daí essa confusão que nós vivemos em várias esferas da sociedade. Por exemplo, advogados de defesa e acusação parecem ter inventado uma engenharia que faz com que os juízes cheguem a conclusões diferentes, mesmo quando partem da mesma evidência. Então, isso é produto da subjetividade, isso é produto da fluidez, isso é o produto do enfrentamento àquilo que é absoluto, que é concreto, que foi sempre definido como verdadeiro. Então, nós precisamos de compreender que, de fato, a primeira característica do pensamento ou do comportamento pós-moderno é a sua aversão à verdade, mas não para por aí. Uma segunda característica do comportamento pós-moderno é estimular as pessoas a buscar além daquilo que se oferece. Os pós-modernistas, meu querido irmão, afirmam que a era moderna falhou com os pressupostos que afirmavam uma determinada verdade, seja na ciência, seja na política, ou seja, na religião. Desta forma, meu querido irmão, eles defendem que é um risco adotar esse padrão de comportamento. Verdade nesse ambiente pós-moderno é tudo aquilo que pode levar alguém a ter felicidade. Então, dentro desse conceito de verdade na pós-modernidade, se esvazia todo aquele arcabouço de ideias que tem relação direta com aquilo que é autoritativo, com aquilo que é absoluto, com aquilo que é concreto. Se a verdade está satisfazendo alguém, se essa verdade para ela, ainda que seja utópica, está lhe conduzindo a um estado de felicidade, não importa se alguém
tente refutá-la. Então, nós precisamos de compreender que há uma outra característica do pensamento pós-moderno. Nós falamos agora sobre o buscar além daquilo que se pode oferecer. Mas há uma outra característica do pensamento pós-moderno, que é a sua ênfase na cultura do descartável. Isso é uma coisa que nós já convivemos e, de alguma forma, a gente vai criando uma certa relação de harmonia com essa ideia. Veja, você que, como eu, é de meia idade, que foi acostumado a consertar as coisas, de levar o sapato no sapateiro, de levar o carro eventualmente para fazer algum serviço de lataria ou de pintura, que levava a sua TV para consertar, deve achar estranho que tudo agora seja descartável. Não sei se você já percebeu, mas para cada produto há sempre outro com melhores vantagens. E os exemplos retirados da evolução da TV, do celular, do próprio computador e até o uso do automóvel comprovam muito bem esse princípio da ênfase da cultura do descartável. Eu acho interessante porque os meus filhos, quando eu afirmo que vou consertar alguma coisa, eles acham engraçado. Por exemplo, eu sou da cultura ainda de mandar arrumar o meu sapato no sapateiro. E eventualmente levar uma camisa ou uma bermuda para a costureira para fazer algum reparo. Mas não é esta a realidade dos meninos dos nossos dias. Então, eles acham estranho, já que eles foram criados e eles já nasceram sobre a forte influência do pensamento pós-moderno. Então, nós apresentamos aqui algumas características do pensamento pós-moderno. Falamos sobre a aversão à verdade, falamos sobre o buscar além do que se oferece, falamos sobre a ênfase da cultura no descartável, mas é importante também nós compreendermos que há uma influência que tem base nessa ideologia também no número de dissolução de famílias que vem crescendo assustadoramente. Não sei se você percebe, mas não se fala mais em pagar o preço para a preservação da família. Os filhos são muitas vezes identificados no ambiente familiar como empecilhos para a felicidade do casal. Os idosos, meus queridos irmãos, quando em fase mais avançada, são postos em abrigos, alguns verdadeiros depósitos humanos. E isso é efetivamente produto dessa influência da cultura do descartável. Então, é com base nessa ideologia que as famílias vêm se dissolvendo. É com base nessa ideologia que há hoje muito conflito entre uma geração que foi criada com base no concreto, naquilo que é absoluto, e uma outra geração que já nasceu sob a influência daquilo que é relativo. Então, uma outra característica do comportamento pós-moderno é a sua resistência à autoridade constituída. E você deve viver isso na educação dos seus filhos. Certamente você deve ter muita dificuldade, você que é de meia idade ou de terceira idade, que foi criado ou criada em um sistema onde a palavra do pai e da mãe era lei e que hoje é questionado pelo seu filho, que acha que você não tem absolutamente nada para oferecer para ele. Por quê? É porque ele foi gerado e ele está sendo formado com a influência muito forte do pensamento pós-moderno. Então, eu quero dizer para você que essa turma que chegou agora sob a influência desse pensamento, eles resistem às autoridades constituídas. Sabe por quê? Porque a autoridade é vista como algo que ameaça a liberdade pessoal das pessoas. Nesse clima
meu querido irmão, criou-se a chamada hermenêutica da dúvida. Nesse sistema, toda verdade é vista como algo que foi construído por alguns grupos a fim de manter o status e poder sobre outras pessoas. Nesta pressuposição, temos o estabelecimento de leis e a tramitação de projetos no Congresso Nacional que colidem frontalmente e diretamente com tudo quanto a Escritura nos ensina. Esta ideologia, meu querido irmão, já estabeleceu leis como a tramitação de projetos no Congresso Nacional, como, por exemplo, o projeto 1135/91 da legalização do aborto. Este é um projeto que visa conferir às gestantes a interrupção em qualquer tempo da gravidez, da gestação, seja por aspectos físicos ou psicológicos. Ou seja, a ideia é assim: se a mulher engravidou e em algum momento ou qualquer momento da gravidez ela entende que aquele filho, aquela criança que foi gerada no seu ventre não vai lhe trazer felicidade, ela simplesmente resolve abortá-la. Esse projeto de lei visa credenciar as mulheres para o homicídio em qualquer momento da gestação. Então, é dentro desse ambiente pós-moderno que projetos como esse estão tramitando lá no Congresso Nacional. Há um outro projeto de lei chamado de projeto de lei Gabriela Leite, do ex-deputado Jean Willis, que tem como objetivo a legalização da prostituição no nosso país, conferindo às prostitutas todos os privilégios de qualquer trabalhador, inclusive os previdenciários. Você deve estar achando estranho, talvez você nem soubesse de que há essa intenção e esse desejo, e as pessoas que se levantam contra esse projeto de lei são pessoas que são consideradas como quadradas, gente que ainda não entendeu o mundo. É importante que você compreenda que é nesse ambiente de subjetividades, nesse ambiente fluido, que essas coisas vão passando e isso vai afetando a formação dos nossos filhos e a nossa própria relação familiar. Por exemplo, há um outro projeto de lei, o 7.270 de 2014, esse é de descriminalização das drogas, também do ex-deputado Jean Willis. O objetivo desse projeto, meu querido, é regular a produção e comercialização da maconha e seus derivados, tornando a cannabis uma droga lícita como uma regulação e restrições semelhante às do álcool e o tabaco. Esse projeto descriminaliza a posse de qualquer tipo de drogas, inclusive as ilícitas, para o consumo pessoal, assim como para o autocultivo. É nesse ambiente que nós vivemos, o ambiente da pós-modernidade, que os nossos filhos estão sendo criados. Então veja como é difícil e a razão do conflito que você tem na educação do seu filho. Mas para não parar por aí e seguir ainda pensando em outros projetos de lei, eu quero falar agora de um projeto da senadora Marta Suplicy, que é a PL 612 de 2011. Na realidade, a PL 612 de 2011 estabeleceu o casamento homoafetivo. Agora, qualquer cartório é obrigado a realizar uniões estáveis e é a chamada conversão da união em casamento civil. Então perceba que o ambiente que você foi criado, você que é pai, que está educando seus filhos e que tem enfrentado tantos conflitos com eles, foi um ambiente completamente diferente. A pós-modernidade tem como objetivo
colocar na mente dos nossos meninos que verdade é tudo quanto pode lhe produzir felicidade. Para eles, lidar com o concreto, com o absoluto, é muito difícil, porque eles chegaram e estão sendo formados num ambiente muito relativo. Então, dentro desse ambiente, e ainda falando sobre projeto de lei e leis que foram criadas, por exemplo, o projeto de lei 58 de 2014, que tornou-se a lei Bernardo, é exatamente o projeto que faz com que as pessoas não consigam discernir o que é violência do que é disciplina. E por meio de alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a legislação busca coibir maus tratos e violência contra menores ao determinar que os pais ou tutores não podem impor castigos que resultem em sofrimento ou lesões aos filhos. O problema aqui, meu querido irmão, é que há uma confusão entre o que é violência e o que é disciplina. A Bíblia define a disciplina como um ato de amor e diz que, assim como Deus corrige ou disciplina os filhos que amam, os pais também que amam seus filhos devem discipliná-los. Mas daí vem, então, a lei da palmadinha para lhe dizer que você não tem o direito de disciplinar o seu filho. Eu quero dizer para você que a disciplina é muitas vezes dizer um não apenas. Eu quero dizer para você que a disciplina é muitas vezes retirar um privilégio que o seu filho tem, em decorrência de um comportamento que é um comportamento que está fora do padrão daquilo que você quer na formação moral, ética e religiosa do seu filho. Mas a disciplina também, segundo a Escritura, pode ser uma disciplina física. A palmadinha, que vai fazer com que a criança compreenda que aquilo que ela está fazendo não está correto e que, de alguma forma, aquilo trouxe uma dificuldade na relação que ele tem com seu pai. Então, veja, eu estou falando de disciplina, não estou falando de violência. Porque uma coisa é você disciplinar, e a disciplina é um ato de amor, e a outra coisa é você violentar. Nós somos contra a violência. Como cristãos reformados, nós abominamos qualquer forma de violência, mas somos a favor da disciplina bíblica, porque ela é definida como um ato de amor de pais que amam aos seus filhos. Então, nós precisamos de falar ainda de algumas características do comportamento pós-moderno. E uma das características é exatamente a relativização de verdades absolutas. A cultura religiosa, por exemplo, dos nossos dias, dos dias atuais, ela é corporativista, autoritária e, ao mesmo tempo, ela é relativista. É a religião que nós podemos definir como uma religião da lábia, do engano e da corrupção. Ela favorece o analfabetismo bíblico e termina referendando os conceitos pós-modernos. Por quê? Porque o pensamento pós-moderno no ambiente do espaço religioso, ele culmina no pragmatismo. A ideia, meu querido irmão, é a seguinte: não importa se o que eu ouvi é mentira. O importante é que essa mentira funcione para mim e gere uma sensação de bem-estar. Daí essa quantidade absurda de pessoas que frequentam templos religiosos, de forma especial igrejas que são definidas como igrejas evangélicas no Brasil e que estão sendo enganadas, porque estão lá para ouvir aquilo que querem, não aquilo que precisam de ouvir, que é a verdade autoritativa inerrante da Santa Escritura. Dentro dessa teoria, meu querido, da pós-modernidade, a verdade deixou de ter um valor significativo. O importante é o sensorial. As estruturas emocionais nos cultos dessas igrejas precisam sofrer abalos.
no culto prestado a Deus nessas igrejas, se não houver lágrimas e manifestações que são definidas como sobrenaturais, não há uma ação da imanência divina, o que identifica um culto ao individualismo. Então, perceba que esse ambiente é um ambiente da permissividade, é um ambiente da relatividade, que é um ambiente da pós-modernidade. As músicas cantadas nesses cultos, bem como as mensagens pregadas por muitos pastores, visam tão somente preencher as necessidades humanas, que é a manifestação do antropocentrismo, é o homem como a medida de todas as coisas. Se fala muito mais do homem do que de Deus. Meus queridos, o relativismo produz indivíduos que, querendo ser politicamente corretos, encontram-se sem opiniões pessoais. O importante, por exemplo, no campo religioso, nos nossos dias, que está sob forte influência da pós-modernidade, é buscar uma espiritualidade que funcione para cada pessoa. Não importa se é uma espiritualidade à la carte ou do tipo buffet. A pergunta geralmente que se faz é: o que é que você está com vontade de comer? Nesses ambientes, meus irmãos, o sabor é mais importante do que a substância. Esse é o ambiente da pós-modernidade. Então, diante de tudo quanto nós vimos até agora, nós então queremos concluir esse estudo de escola dominical e eu quero responder uma pergunta: o que é que nós podemos fazer para proteger os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja da influência do pensamento pós-moderno? A primeira coisa que você deve aprender nesse estudo é que nós precisamos de resistir ao pluralismo teológico. Veja, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, verso 18, e disse assim: todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Meus queridos, esse texto tem sido muito mal interpretado por muitas pessoas. Paulo está falando que a mensagem do Evangelho da Graça, Cristo estava sendo anunciado. E nos importa anunciar a Cristo e aquilo que ele nos apresentou como verdade autoritativa, inspirada e inerrante. É importante, então, resistir ao ambiente plural do ponto de vista teológico. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, verso do 6 ao 9, advertindo aqueles irmãos acerca do hábito de algumas pessoas que haviam se afastado daquilo que é concreto, que é verdadeiro, que é verdade absoluta. Estavam abraçando aquilo que lhes trazia felicidade. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 9 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que vos recebeste, seja anátema. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para preservar sua família, para ter uma boa relação na criação dos seus filhos, para proteger a sua igreja, é resistir ao pluralismo teológico. Bem, mas há um segundo ensino.
que nós precisamos de aprender para resistir à fúria, a esse tsunami que vem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, e nós precisamos de buscar subsídios para resistir a isso. E para isso, meu querido irmão, é necessário manter-se nos antigos marcos históricos e teológicos que recebemos dos nossos antecessores. Ora, nós somos uma igreja histórica e confessional. E, infelizmente, os nossos padrões de confessionalidade, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, têm sido desprezados. Daí, essa influência que a própria igreja presbiteriana vem sofrendo dentro desse relativismo da pós-modernidade, que vem fragilizando a relação com a verdade. Meus irmãos, nós precisamos nos manter firmes nos antigos marcos históricos e teológicos que recebemos dos nossos antecessores. Foi isso que Paulo disse quando escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, disse o apóstolo, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, a primeira coisa, não é, o primeiro ensino que nós temos nessa manhã para resistir, não somente na nossa relação familiar, mas na criação dos nossos filhos, bem como na relação com o sagrado, com aquilo que é verdade, a escritura, que é inspirada, autoritativa, inerrante, resistir ao pluralismo teológico. Não esqueça. Segundo, nós precisamos nos manter nos antigos marcos históricos e teológicos que recebemos dos nossos antecessores. Terceiro, para você resistir a essa fúria, esse tsunami do pensamento pós-moderno, é necessário valorizar as pessoas e não os objetos. Porque é isso que a pós-modernidade tem feito. A sua ênfase é sobre o ter e não sobre o ser. O valor da pós-modernidade não está relacionado às pessoas e sim às coisas. E se você for ler a Escritura, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do 36 até o 39, você vai ver que o ensino do Senhor Jesus é diametralmente oposto a tudo quanto os pós-modernistas têm ensinado. Mateus 22, a partir do 36 ao 39, diz, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu querido, você já percebeu como a influência do pensamento pós-moderno tem feito com que muitas pessoas deixem de valorizar as pessoas para valorizar as coisas? Você já percebeu quantos filhos são órfãos de pai e de mãe vivos? Você já percebeu quantos relacionamentos de casamento são rompidos em decorrência de negócios e de interesses por aquilo que é material? Isso é o produto da influência do pensamento pós-moderno nas famílias e na própria igreja. Então, para você resistir a essa fúria, a esse tsunami que tem vindo sobre a vida da igreja, que tem dissolvido tantas famílias, que tem rompido relacionamento de pais com os filhos e de filhos para com os seus pais, é necessário valorizar as pessoas e não os objetos. Ora, ainda dá tempo. Se você se perdeu, se você caminhou de tal forma a abraçar as ideologias da pós-modernidade, ora, essa mensagem é para você. Acorde! O seu maior patrimônio é a sua família. Não permita com que os seus filhos se percam. Não deixe com que o seu casamento se dissolva. Meu querido irmão, é de fato um desafio para nós. Porque a pós-modernidade
tem arrebentado a história de muitas pessoas, de famílias e de muitas igrejas. Mas é necessário também, meus queridos irmãos, contrariando aquilo que a pós-modernidade, com seu subjetivismo e relativismo ensina, nos proteger da influência do seu pensamento, nos submetendo às autoridades constituídas por Deus. E a Escritura está cheia dessa verdade. Se você abrir a Bíblia, você vai ver lá em Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo falando sobre a necessidade da submissão às autoridades superiores. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Meus irmãos, nós devemos nos submeter às autoridades que o Senhor constituiu, a não ser que a postura dessas autoridades colida de forma frontal com aquilo que a Escritura ensina. Nesses casos, nós devemos nos lembrar o que Lucas registrou no livro de Atos. Ele disse que importa obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto as autoridades estiverem submissas e o seu padrão de vida for condizente com aquilo que a Escritura ensina, nós devemos nos moldar ao padrão daquilo que Deus estabeleceu, porque é Ele que constitui a autoridade. Mas há um outro aspecto em um outro texto, agora na carta aos Hebreus, que vai nos chamar a atenção ainda acerca da necessidade da submissão às autoridades constituídas. Hebreus 13, 17 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Meus irmãos, é importante nós falarmos sobre isso aqui do ponto de vista da nossa relação eclesial. Há um problema hoje, muito sério, de crentes que não se submetem aos seus líderes. Isso começa com o rompimento da submissão de muitas pessoas à autoridade do pastor. Ora, a Escritura define o pastor aqui como guia espiritual do rebanho, a quem todo rebanho deve atender. É importante que você pense que o pastor da sua igreja é uma autoridade que Deus instituiu sobre você. E do ponto de vista daquilo que ele requer, é a manifestação da glória do seu nome, através de pessoas que compreenderam que a base do reino de Deus é autoridade e submissão. E isso não se limita apenas à figura do pastor. No caso do sistema presbiteriano, nós temos uma liderança constituída de um conselho, que deve ser atendido nas suas resoluções administrativas, por exemplo. Do ponto de vista do sistema presbiteriano, nós temos uma junta diaconal, que deve ser atendida, e os homens devem ser vistos como pessoas a quem Deus conferiu não somente o ofício, mas também a autoridade de governo no rebanho, no controle, e bem como naquilo que é necessário para a boa ordem do culto na igreja. Do ponto de vista do sistema presbiteriano, nós ainda temos as nossas sociedades domésticas, onde os agremiados devem atender à voz da liderança. Então é importante dizer que esse pilar está mantido, segundo a Escritura. E quando você rompe, não se submetendo ao seu líder, você está se adequando aos valores da pós-modernidade, porque você está entendendo que a Escritura é relativa e não absoluta. Ora, ela diz que você deve ser submisso ou submissa às autoridades que Deus constituiu. Então, é importante que se pense acerca disso. Mas bem, a coisa não para por aí. O que é que nós podemos fazer para resistir ao pensamento pós-moderno? Em quinto lugar,
estabelecer diálogo com os nossos filhos. Nós falamos bastante sobre a família, sobre a criação de filhos, e eu não poderia partir para o final sem falar sobre a necessidade de estabelecer diálogo. Olha, quando eu falo que você deve estabelecer diálogo, eu não estou afirmando para você que você deve perder a sua autoridade sobre seu filho. Deus constituiu a você que é pai, a você que é mãe, ser autoridade sobre a vida do seu filho. Você é guardião. A Escritura diz que os filhos são herança do Senhor. Nós poderíamos definir os pais também como mordomos. Então, é necessário quebrar alguns tabus, por exemplo, que impedem a discussão de certos temas com os filhos. Nós precisamos de falar com os nossos filhos sobre sexo antes e fora do casamento. Nós precisamos falar sobre isso considerando as suas consequências. Nós precisamos falar com os nossos filhos acerca do perigo do uso de drogas, por exemplo, do uso de anabolizantes, dos perigos do uso da bebida alcoólica, de certas amizades, o uso desenfreado e irresponsável das redes sociais e da internet. Porque se você, enquanto pai, não faz isso, olha, eu tenho certeza que alguém vai fazer por você. Daí vem a influência do pensamento pós-moderno. Ora, Deus quer levantar você que é homem, sacerdote na sua casa, cabeça no seu lar, como guia do seu rebanho, da sua pequena igreja que é a sua família. Não abdique do seu papel. E você que é mãe, não deixe de ser auxiliadora do seu marido. Tenha cuidado com a influência do pensamento feminista. Porque isso está aí na igreja. Tem muitas mulheres que estão buscando autonomia. Muitos homens que estão buscando economia. E com isso os filhos e a família estão sendo abandonadas, estão sendo relegadas a nada. Daí o desmoronamento de muitas famílias, inclusive de cristãos. Mas por fim, meu querido irmãos, é importante então, para resistir a esta fúria, a este tsunami que está vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, na formação dos nossos filhos, sobre a nossa igreja, para resistir a isso, a tudo isso, ao pensamento pós-moderno, é importante então fugir do imediatismo. Então, nós precisamos de lembrar o que o salmista disse lá no Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, eu quero dizer para você, simplesmente invista e espere. Lembra que nós falamos no início sobre a lei da semeadura? Deseje semear na sua casa, na sua relação conjugal, no seu relacionamento com seus filhos. Ore com eles e por eles. Ensine a Bíblia para eles. Revele para eles que a sua relação com Deus, com Cristo e com a igreja não é uma mentira. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja cristão, piedoso. Busque a glória de Deus, espere, porque Ele vai te recompensar. E vai recompensar também os seus filhos. A Escritura diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Tamanha é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Nós que recebemos a graça de educar meninos e meninas para que sejam crentes e que façam tudo para a glória do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração e súplica nesse estudo é que você tenha compreendido o quanto o pensamento pós-moderno ele é perigoso. Que você tenha compreendido o quanto o pensamento pós-moderno pode estar influenciando suas decisões e suas relações. E que você queira, de fato, resistir a tudo que é plural e amparar-se em tudo que é concreto, que é verdadeiro, que é absoluto, que é inspirado, que é inerrante, que é autoritativo, que é a Santa Escritura, a palavra de Deus. Que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração.